Foi. Então, irmãos, nós vamos falar de Cristologia, quarta aula, ressurreição, ascensão e exaltação. Semana que vem, Cristo no Antigo Testamento. Então, conforme eu for falando, irmão, tiver alguma dúvida, é só apertar aí para levantar a mão e fica à vontade de perguntar, de falar, de comentar, tá bom? Vamos lá, então. Após a crucificação de Jesus, foi o último estágio de sua humilhação, Jesus entrou no seu estágio de exaltação, que é a ressurreição dos mortos, depois a ascensão, a entronização à direita de Deus Pai, e o que falta é o seu retorno. Então, os temas são esses, né? Há 3 estágios de Jesus Cristo: a sua pré-existência, ele é eterno, o seu estado de humilhação e o seu estado de exaltação. A primeira parte da sua exaltação foi a sua ressurreição dentre os mortos, 3 dias após a crucificação. A segunda parte foi sua ascensão, ou retorno ao céu, 40 dias após sua ressurreição. Com o Senhor assunto ao céu, ele foi exaltado à destra de Deus Pai, numa posição de autoridade. A parte seguinte é a única que ainda não ocorreu, que é o seu futuro retorno, né? Que vai mostrar a supremacia de Cristo. Alguns textos bases aqui, tá, do que nós vamos falar. Eu gosto muito de usar o 1 Coríntios 15, 17, que é aquele texto que você devia ter gravado na ponta da língua. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então, qual a base da nossa fé? Para o apóstolo Paulo, lógico que há muitas coisas, mas uma delas é a ressurreição de Jesus. Qualquer pensamento, qualquer ideia que não passe pela morte e ressurreição de Jesus não é cristianismo, né? A cruz é um evento central, como já falei em Efésios 1:10, vai dizer que tudo converge na cruz, é um evento central da nossa fé. Por quê? Na cruz, nosso Senhor morre, pós-cruz ele ressurge, né? É, é levado aos céus e está à destra de Deus e um dia voltará. Então, tudo isso gira em torno da cruz do Calvário. Então, a ressurreição, apesar de alguns dizerem, não, o que interessa é a filosofia de vida do apóstolo Paulo, a filosofia de vida de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo não concorda com essa posição. O apóstolo Paulo diz, olha, se Cristo não ressuscitou, é vã a fé. Sem a ressurreição, a nossa fé é vã. É por isso que, como eu falo, né, começa se negando Gênesis de 1 a 3 e vai terminar apontando para que a ressurreição não aconteceu, que Jesus Cristo ressurge no nosso coração. O liberalismo vai fazer isso, porque é um fato. Se não há ressurreição, o cristianismo não existe. A base da nossa fé é a ressurreição. Então, começo dizendo da sua pré-existência. Jesus Cristo é eterno, né? Ele mesmo usou o termo em João 17,15, eu sou. Ele teve 7 declarações que ele disse isso, dizendo eu sou, né? Ele disse eu sou o pão da vida em João 6,35, 41 e 51. Eu sou a luz do mundo, João 8,12. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Em João 8,58, quando ele faz isso, eles pegam pedra para atacar nele. Por quê? Porque o judeu compreendia o que ele estava dizendo, né? O João 8,58 diz o quê? Diz assim, em verdade vos digo que antes de Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para me atirarem, mas Jesus se ocultou e saiu do templo, passando no meio deles, e assim se retirou. Por que que pegaram pedra para atacar nele? Porque entenderam a mensagem dele. Quando ele diz eu sou, está falando do grande eu sou. Ele era Deus. Então, esse é o estado de pré-existência. Jesus é eterno, nosso eterno Senhor. E agora o estado de humilhação. Para promover a salvação humana, como nós já falamos em outra aula, tinha que ser um homem.
e ele veio ser o Deus homem no seu estado de humilhação. Ele se encarnou, assumindo plenitude de natureza humana, ele foi 100% homem, mas permaneceu também divino, o nosso Deus homem. Ele viveu em obediência à lei, resistiu às tentações, nunca pecou, sempre cumpriu a vontade do Pai. E na sua última fase de humilhação, ele foi crucificado, né? Morreu e foi sepultado. Esses alguns acrescentam outro aspecto aqui da descida do inferno, mas isso aqui não é uma questão primordial para nós. A humilhação, ela vai até aqui a morte de Jesus Cristo e seu sepultamento. Então, a humilhação não teve, aqui parece acabar a história, mas não, né? A humilhação não teve a última palavra, né? Mas até aqui, até a morte de Jesus, ou até a sua ressurreição, ele estava no seu estado de humilhação, que o Antigo Testamento vai chamar de servo sofredor, né? A Bíblia diz que ele viria em estado de humilhação, que ele viria para salvar os seus, mas ele passaria por humilhação, né? Salmo 16 vai dizer isso. Salmo 16, 8 vai dizer: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que ele está à minha direita, nunca vacilarei. Portanto, está alegre meu coração, regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, e nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Então, ele estava falando que Jesus Cristo não entraria em corrupção, mas seria ressuscitado. Então, já apontava para essa obra do Senhor. E a ressurreição, tanto que o apóstolo Pedro vai citar parte desses versos em Atos 2, de 24 a 32, né? E, então, o Antigo Testamento ele vai profetizando um Cristo sofredor, mas é principalmente em Isaías 53, que eu tenho certeza que a maioria dos irmãos conhece, Isaías 53, é que fica claro o quanto que ele ia sofrer, né? Que era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homens de dor, sabe o que é padecer, aquele que os homens escondem o seu rosto, era desprezado, não fizeram caso dele, certamente ele tomou sobre si as nossas dores. Então, esse é o estado de humilhação do nosso Senhor. Isaías 53 aponta para esse servo sofredor, né, que sofre para redimir seu povo. O próprio Jesus não só previu e avisou a sua crucificação e sepultamento, mas também sua ressurreição. E ele fala, né, para os discípulos que, olha, é necessário que essas coisas aconteçam, que ele venha sofrer na mão dos escribas, dos fariseus, dos sacerdotes. Tanto que o apóstolo Pedro vai falar o quê? Olha, não vai te acontecer isso, Senhor. Mas todos os evangelhos, os 4 evangelhos, vão narrar essa história de que ele sofreu, ele morreu, né? A sua vida foi de sofrimento, mas principalmente quando chega diante da sua morte, é de muito sofrimento. O sofrimento que nós jamais conheceremos. Mas era necessário. Por isso que você precisa aprender isso, porque era necessário que o nosso Senhor passasse por isso. Depois vem a exaltação, que é a ressurreição, que é obra da Trindade, do Deus Trino. O Pai, o Filho e o Espírito Santo operam em conjunto na ressurreição daquele que foi crucificado dentre os mortos. A ressurreição manifestou abertamente a divindade do poderoso Filho de Deus. O que atestou a divindade de Jesus Cristo? Ele ressuscitou. Por isso que eu falo, irmão, essa é uma doutrina cada vez mais atacada de novo, porque é ela que atesta a divindade de Jesus Cristo. Ele ressurgiu dos mortos, né? Jesus ressurgiu e isso atesta que ele é verdadeiro. Eu repito o que o Paulo falou. Se ele não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então, a sua ressurreição marcou a satisfação de Deus Pai, com a obra de salvação completa pelo Filho. Nada mais restava para ser realizado, ou precisa. Aliás,
a justificação do ímpio está diretamente ligada à ressurreição de Jesus Cristo. Romanos vai demonstrar isso, né? Que era necessária a sua ressurreição, não só a sua morte, para que nós possamos ser salvos. Aonde está escrito isso, pastor? Romanos 4:25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. As duas coisas são extremamente importantes. Tá? Então, essa é a obra completa. Ele ressuscitou e é por isso que nós podemos ser salvos. Aqui está a sua exaltação. O sacrifício é aceito e o nosso Senhor ressurge. A sua ressurreição cumpre a promessa de que o santo não veria corrupção, mas seria ressuscitado por sua obediência à vontade do Pai. As narrativas apresentam a descoberta de um túmulo vazio de Jesus pelas mulheres, as declarações angelicais de que, olha, por que eles procuram entre os mortos aquele que está vivo? Ele ressuscitou, né? E depois os apóstolos recebem isso com espanto, essa história que os apóstolos criam em qualquer coisa, não é verdade. E aí o restante do Novo Testamento vai apresentando muitas implicações dessa ressurreição. Né? A nossa regeneração, como eu li em Romanos 4:25, a nossa justificação. 1 Coríntios 15 vai dizer que nós só podemos crer na ressurreição dos mortos porque ele ressuscitou. Se ele não ressuscitou, nós não ressuscitamos. Se nós não ressuscitamos, a nossa fé é vã. Além disso, o batismo retrata, Romanos 6, de 1 a 11, vai falar vividamente essa identificação nossa com ele, com a sua morte e ressurreição. Nós fomos sepultados com ele e recebemos nova vida com ele. Então, as narrativas de ascensão de Jesus no Novo Testamento contam como ele foi levantado à vista de seus discípulos, né? E depois ele foi levado aos céus, a Lucas 24, 50 e 51, em Atos 1, de 6 a 11. Então, essa ressurreição e essa ascensão se faz necessária. Agora, né, Deus o fez o Senhor e Cristo, né, em sua ressurreição e ascensão. Pelo fato de Jesus haver ressuscitado e ascendido, seus seguidores já estão ressuscitados e sentados com ele. Efésios 2 vai dizer que nós estamos sentados nas regiões celestiais com ele. De volta ao reino de glória, o Senhor assunto se sentou à direita do Pai. O que é isso? É uma posição de autoridade universal. Cristo detém autoridade sobre tudo e todos. Anjos, governantes, autoridades, poderes, o que for. Ele governa sobre todos. Ele foi, como governante, exaltado sobre todas as coisas. Ele é dado para ser o cabeça do corpo, que é a sua igreja, Efésios vai dizer, que pela qual ora constantemente. Ele ora pela igreja, garantindo assim a salvação dos seus seguidores. É por isso, irmão, que a salvação nossa é segura. Não é porque somos bons, mas porque Cristo intercede por nós. Juntamente com o Pai, Cristo derramou o Espírito Santo sobre nós. Ele nos deixou o Consolador. Ele tinha prometido isso. Inaugurando desse modo a era do Espírito, da nova aliança. Ao vencer seus inimigos e derramar o Espírito, Cristo deu às pessoas dons espirituais para que nós pudéssemos ser úteis, né, em nossa fé, e a igreja pudesse avançar. E junto com tudo isso, ele deu à igreja um alvo, né? Ele deu à igreja a função de espalhar o evangelho. Lá começou com o evangelismo, discipulado, plantação de igrejas, tudo isso como? No poder do Espírito. Mas qual que é a segurança que os crentes têm que ter? A segurança dos crentes para fazer tudo isso é que ele ressuscitou, né? E se ele ressuscitou, nós devemos obedecê-lo. Nós devemos realmente seguir a Cristo para podermos levar o teu nome em toda a terra. Mas essa é a nossa segurança. O mesmo poder do Espírito Santo que estava sobre ele está sobre nós. O Cristo humilhado agora é o Cristo ressuscitado e que foi levado ao céu. Ele é o Cristo glorioso. Essa é a verdade sobre Cristo agora. E você precisa
ter essa clareza, tá? Até aqui perguntas, irmão? Alguém? Ninguém? Então, agora, essa doutrina, ela foi historicamente atacada. Nós vamos falar de algum desses ataques que ela sofreu. Porque se a igreja perder, irmão, a dimensão de que Cristo ressuscitou, se a igreja perder a dimensão do poder do Espírito Santo que ressuscitou, ela vai perder o seu poder de ação. Qual que é a confiança nossa? Jesus Cristo ressuscitou, como dizia Tim Keller, né? Até eu já falei aqui, foi o último e-mail que ele trocou com o Piper. Ele disse o quê? Olha, se Cristo ressuscitou, tudo vai ficar bem, tudo vai dar certo. Essa é a segurança do crente e da igreja do Senhor. Então nós não podemos perder isso dos nossos olhos, né? Jesus Cristo ressuscitou e o que nós aguardamos é sua volta. Porque, como diz Hebreus 9:28, porque nós esperamos ansiosamente por isso. Agora, os críticos, e até hoje, várias das coisas que eu vou colocar aqui, ainda tentam usar essas teorias mirabolantes para negar a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá em algumas delas. Primeiro, os discípulos roubaram o corpo de Jesus e depois alegaram que ele havia que depois alegaram os discípulos, né? Eles roubam e depois fingem que ele ressuscitou. Então, isso foi uma fraude. Os discípulos eram homens, na cabeça deles, gananciosos, sedentos de poder, e não iam permitir que a morte de Jesus interrompesse sua fama. Então, aqui, algumas coisas são. Essa acusação aqui, ela é bem comum até, em alguns lugares até hoje, de fazer contra os apóstolos, mas ela erra em várias coisas. Primeiro, que dificilmente 12 homens morreriam por uma fraude, né? Mas o mais interessante de se ver é que os discípulos eram pessoas simples e eles não tinham poder político ou militar nenhum. Se você ler a história, havia pessoa para proteger o local, né? Aonde Jesus foi enterrado, porque ele já tinha dito que ele ressuscitaria e havia esse medo, essa dúvida do que poderia acontecer. Como que os discípulos iam invadir o lugar? Com os guardas romanos. E você tem que lembrar que Roma era muito poderosa, era o local mais poderoso que tinha. Você acha que os discípulos iam enfrentar todo o exército de Roma? Sem ninguém saber? Então, além de terem sido todos eles martirizados por sua fé, o que seria bem improvável, né? Se tudo fosse uma fraude. Mas a falta de poder político ou militar nega qualquer chance dessa, desse, dessa dúvida aqui extremamente fantasiosa, entendeu? Segundo, essa é ainda pior, Jesus não morreu. Ele fingiu sua morte e depois proclamou que havia ressuscitado, enganando a todos, inclusive os apóstolos. Agora pergunta, né? Será que essa imagem é coerente com o que os evangelhos dizem? Primeiro, obviamente que não. Agora, irmão, a crucificação, todo mundo admite que foi uma execução extremamente brutal. E lembre-se, Jesus não foi o primeiro a passar por isso. Esse era um fato que acontecia com os romanos. Eles faziam isso há muito tempo, essa execução brutal. Você acha que eles não iam saber fazer isso? Você acha que Jesus ia conseguir simplesmente enganá-los? E os evangelhos descrevem o tamanho do sofrimento da morte. E até as fontes extras bíblicas, elas fornecem de como os romanos eram cruéis em suas crucificações. Então, essa é mais uma teoria que, assim, irmãos, não tem nem pé nem cabeça, né? É simplesmente gente que quer colocar o cristianismo bíblico em dúvida e inventa teorias que as pessoas aceitam. Terceiro, os discípulos inventaram a ideia da ressurreição de Jesus, que, portanto, não passa de um mito.
por não conseguirem aceitar a morte do mestre, procuraram honrá-lo, forjando a ressurreição. Bom, isso aqui, esse tipo de argumento, você vai pegar entre os teólogos liberais. Então você vai pegar, por exemplo, aqueles que são, dizem que todo milagre é um mito, todo milagre é um mito, eles não aconteceram, os milagres, e eu não estou dizendo isso, mas estou falando que tem teólogo, gente que se diz teólogo que diz isso, então ele vai dizer que é isso, porque a ressurreição de Jesus, o apóstolo tinha entendido. Eles vão dizer que a ressurreição de Jesus é quando ele é pregado e o amor invade o nosso coração, é assim que Jesus ressuscita. Sem engano, obviamente. O Elton falou assim, e também, fora que os soldados foram lá para quebrar as pernas, como diz a profecia de Salmos. Isso, mas ele já estava morto. E o soldado furou o lado e saiu sangue e água. Muito bem lembrado. Todas essas coisas aconteceram, é um fato. Sabe o que nós temos hoje como atestado de óbito? Atestado de óbito é uma coisa, que, lógico, pode ter sido melhorado na história, mas começa em Roma. Eles tinham alguém que atestava a morte das pessoas. Apesar de ser no primeiro século, o Roma era extremamente organizado, não era uma baderna, não. Então, né, isso também não aconteceu. Agora, vamos falar a verdade, né? Se a ressurreição fosse uma invenção, como que eles iam manter segredo por tanto tempo? E outra coisa, aqueles todos que depois viram a aparição de Jesus pós com as marcas. E vamos além, né? Não só os apóstolos, quantas pessoas morreram porque viram Jesus Cristo e não quiseram negar essa verdade. Foram perseguidas, se tornaram mártires, sofreram. Por quê? Alguém ia morrer por uma... As pessoas não morrem nem pela verdade, você acha que ia morrer por uma mentira? Centenas de pessoas? Então, a rápida expansão do cristianismo, mesmo sobre grande perseguição, deixa óbvio, irmão, que algo extraordinário como a ressurreição inspirou tal dedicação a esse povo. Isso é o Tome, né? Faltou o acento, mas é Tomé. Essa história que os apóstolos eram extremamente crédulos e acreditavam em qualquer coisa, não é verdade. O próprio Tomé não estava crendo. O próprio Pedro, o relato, que ele estava lá pescando desanimado. Não é verdade? E quando ele ouve falar que Jesus citou, aquilo é maravilhoso demais para ele. Inclusive, tem um livro bem interessante, chama-se do Schaeffer, Merece Crédito, o Novo Testamento. Ele aborda, nesse livro, várias dessas dúvidas aí e teorias levantadas, tá? Vou colocar o link no grupo, se alguém quiser comprar. Francis Schaeffer, ele faz essa defesa, tá bom? Ele vai mostrar que os discípulos não eram tão crédulos assim de acreditar em qualquer coisa. Ele vai demonstrar várias. Assim, foi um livro muito bom que eu li, para mim fez muito bem quando eu pude ler esse livro. Coloquei lá no grupo, tá bom? Vamos continuar. 4. As mulheres foram, outra teoria, tá? Ao túmulo errado. E encontraram aberto, viram, é sempre achando que as mulheres os apóstolos eram muito tolos, né? E aí, como olharam essa visita ao túmulo vazio como prova de ressurreição. Só que aí elas teriam que mentir, e eles? Porque eles viram os anjos que disseram, ó, por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Então, mas uma resposta bem interessante é, José de Arimateia era um membro do Sinédrio. Ele providenciou um túmulo, ele tinha um túmulo. Então, primeiro que os seguidores do Senhor Jesus conhecia José de Arimateia e devia saber aonde ele tinha esse túmulo. E outra, seria muito difícil eles falharem e seria muito fácil se eles erraram só o local para Roma provar que eles estavam errados. Né? Seria bem simples para provar. Então, fica aí mais uma
uma prova de que essas teorias que tentam tirar, assim, a glória do Senhor, da sua ressurreição, elas são inventadas. Quinto, tendo Jesus como cúmplice, alguns forasteiros conspiraram para fingir sua morte. E quando ele acabou morrendo, enfim, eles tiraram o corpo do sepulcro e um deles apareceu como Jesus ressuscitado. Mais uma vez, o retrato de Jesus pintado por essa teoria colide, vai contra o modo pelos qual o evangelho apresenta. Se você crê nisso aqui, então fica óbvio que Jesus Cristo é um impostor, né? Agora, fica muito difícil também essa conspiração, né? Os judeus teriam que praticamente apoiar essa conspiração para tudo isso dar certo. Quem mandou algo? Sim, teria que um monte de gente ter que participar, que ele colocou Nicodemos participou também. Pessoas tinham que participar dessa conspiração e ela ser quase que perfeita. E outra, nem faz sentido, né, irmão? Aí ele morre e outro toma o lugar. Uma tolice sem tamanho. Né? Os evangelhos e outras fontes históricas tratam a crucificação e a morte de Jesus como fato. E é assim que o crente deve olhar. Entendeu? O crente deve olhar a morte de Jesus e a sua ressurreição como um fato. E uma conspiração seria assim extremamente difícil de manter, quase impossível, ia ter que ter romano, ter judeu, tudo dentro disso. Por fim, uma das mais tolas, os discípulos de Jesus tiveram uma alucinação e o imaginaram que ele havia ressuscitado entre os mortos. Mas como uma ressurreição poderia sustentar os discípulos pelo resto de suas vidas, se fosse um delírio? Essa é a pergunta, né? Se é um delírio, como é que eles iam acreditar nisso? E como assim Paulo, tempos depois, teve o mesmo delírio? Entende? Todas as pessoas tiveram delírio quando ele aparece. Então, são teorias extremamente, obviamente, infundadas, tentando inventar para desmentir a verdade da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém conhece alguma outra teoria que podia compartilhar conosco? Aí nas faculdades que você foi, né? Alguém? Já ouviu alguma outra teoria da não ressurreição de Jesus? Não. Beleza. Continuemos, então. Pastor, Pode falar, Misa. tem um filme chamado Em Defesa de Cristo, não sei se o senhor já viu. Não. Em Defesa de Cristo é a história de um jornalista ateu que ele tenta provar que não houve essa ressurreição, né? E aí ele esgota todas as teorias que existem. Eles contam a teoria e o cara vai atrás dessas teorias, ele procura médico, porque uma das teorias que tem é que ele não teria morrido, ele teria desmaiado. Sim, sim. Né? E aí ele vai atrás de um médico, levando as lesões, levando tudo, aí ele fala, olha, não tem como, o cara morreu, é impossível. E aí ele vai esgotando ao longo do filme, no final ele se converte, é um filme real, é um Uma jornalista que história queria... real? A história é real. Você É um sabe jornalista... aonde nós conseguimos achar um filme desse para assistir? Cara, filme velho, deve ter no YouTube de graça, é Em Defesa de Cristo, chama. Beleza. Fica a dica aí para todo mundo, eu vou caçar ele. Obrigado, viu? Bom assistir algo assim. Então é alguém que tentou provar a não ressurreição de Jesus. E bom, a gente não deve ficar assim, com medo que alguém tente fazer esse tipo de coisa, ou que alguém pergunte, questione. Nós não temos que temer esse tipo de coisa. Né? Eu acho até engraçado, né? Os ímpios até hoje, eles ficam aí tentando provar que Jesus Cristo não é quem foi, mas fazem 2000 anos que a história ela se resume na vida e na morte e na ressurreição dele. Essa é a história dos últimos milhares de anos. Além de tudo isso, meus irmãos, durante 40 dias, esse Cristo ressuscitado apareceu aos seus apóstolos.
e a centenas de outros seguidores. Depois disso, ele foi tirado à vista deles, subindo ao céu. Eles viram ele subindo. Aquele que desceu por meio da encarnação e humilhação, agora é elevado ao céu, retornando ao seu estado de exaltação e ao seu reino de glória com o Pai e o Espírito Santo. Ao subir de volta ao céu, Jesus sentou à direita do Pai, uma posição de exaltação. O Pai lhe deu autoridade para governar a criação inteira, como agora o Deus exaltado. Ele reina como líder cósmico, tendo derrotado todos os seus inimigos, e agora aguarda a derrota final e pública desses inimigos no futuro, quando ele vai retornar. Juntamente com o Pai, o Cristo que ascendeu derramou o Espírito Santo e assim iluminou a igreja. Aliás, como líder cósmico, ele também é chefe dessa igreja, que é seu corpo, que juntamente com o Espírito Santo derramado, Cristo deu à igreja dons espirituais e pessoas talentosas, porque eles, aqui era para sair no plural, tá? Eles oram, tanto Cristo quanto o Espírito Santo. E ele descerá mais uma vez, retornando um dia para a alegria do seu povo, para libertar o seu povo completamente. É isso que nós aguardamos. E aí, o credo niceno é algo que nós devemos crer, tá? Creio em um só Senhor Jesus Cristo, que sofreu, foi sepultado, e no terceiro dia ressuscitou, segundo a Escritura, subiu ao céu e está à direita de Deus. Isso aqui é tudo verdade. Nós nunca devemos perder isso de vista. Aí, irmãos, mostra a supremacia de Cristo. Eu vou fazer uma pergunta. Alguém aqui, há 2 livros no Novo Testamento que apontam principal para essa questão da supremacia de Cristo. Alguém tenta arriscar quais seriam esses livros? Colossenses. Opa, Colossenses, os caras tá afiado aí. Hebreus também mostra a supremacia dele como sacerdote, tá? Então vamos olhar um pouco aqui em Colossenses, ó. Paulo está dizendo em Colossenses 2 que quer que eles cresçam a partir de 2:6, né? Ó, como vocês receberam Cristo, andar nele. Sejam edificados nele. Por que ele está divertindo? Está divertindo contra todas as outras questões que os colossenses gastavam seu tempo. Vamos lá. Eu vou enumerar aquilo que queria tomar o lugar de Cristo e vamos pensar se isso tenta fazer isso conosco hoje. Verso 8. Olha, cuidado com aqueles que querem enredar vocês com filosofias vãs e sutilezas, conforme tradição de homens, rudimentos do mundo e não de Cristo. O que ele está querendo dizer? Cristo é superior a qualquer filosofia humana, qualquer pensamento humano, qualquer tradição de homem. Cristo é superior. Não se apegue a isso. Se você tem Cristo, você tem muito mais do que todas essas filosofias. Ele vai continuar. Ninguém vos julgue por causa de comida ou bebida, ou dia de festa, lua nova ou sábado. Porque tudo isso sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é Cristo. Ele está dizendo o quê? Olha, vocês ficam aí brigando, meu, por dia mais importante, do que pode beber ou não pode. E aí um acha que é mais santo que o outro, por causa do que pode beber, do que não pode, não sei o quê, não sei. Vocês não entenderam que vocês têm Cristo. Essas coisas perto de Cristo são nada. Será que a gente perde tempo com essas bobagens até hoje? Perdemos, né? Quem nunca perdeu tempo, que atira a primeira pedra. Posso fazer tatuagem? Eu falo que eu vou encerrar a carreira de pastor com 85 anos respondendo se pode fazer tatuagem e se pode fazer mais uma coisa ou outra, porque é o que roda para cá, roda para lá, é a pergunta que chega. Mas Jesus fez, estava escrito na coxa dele. Ele... tá vendo? Aí já apareceu alguém já das igrejas aqui, apoia para falar assim, ó, não tem jeito, não tem fim. É heresia. Aí, ó, o Evaldo já chamou de herege. Gostei, viu, Evaldo? Obrigado. Outra pessoa chamando o Rogério de herege, eu fico feliz, não só eu. Pode falar, Misa, se entrar, pode falar, por favor. Israel desistiu. Tá bom. Meu microfone tá bugado aqui. Eu ia fazer brincadeira, deixa pra lá. Pode brincar. É sua chance. Então pode beber vinho também, né? Ele transformou água em vinho, então
coisa assim, é uma questão muito particular de cada igreja, mas assim, eu não consigo ver biblicamente algo que impeça a pessoa de tomar vinho, tá? Já falei, eu não tomo, eu sou abstêmio por decisão particular minha, entendeu? Mas é uma coisa que a Bíblia não proíbe completamente. Mas Tá? logo você, corintiano, tem tanto motivo para beber, pastor. Eu tenho Cristo, então não tenho motivo nenhum para isso. É, mas o Corinthians não ajuda. Então, e ele vai dizer ainda, verso 18: ninguém se faça árbitro contra vocês, por pretensa humildade, culto de anjo, baseando-se em visões, enfatuado em sua mente carnal. Ele está falando: olha, não se apegue a esse povo que se faz de humilde, fica cultuando, vendo um anjo tudo quanto é lugar, baseia toda a sua vida em visões. Isso aí, eles estão se enfatuando na sua mente carnal, isso não tem motivo. Vocês têm Cristo, não espere por visões, você tem coisa muito maior do que visão, você tem o próprio Cristo. Então, eu podia continuar, mas não vou fazê-lo. Mas ele está dizendo, olha, o verso 23 eu vou fazer, olha, tais coisas têm efeito de aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, falsa humildade e rigor ascético. O que é rigor ascético? Mas não tem valor algum contra a sensualidade, contra o pecado. Rigor ascético, sabe aquela pessoa que vive no legalismo, ela não pode fazer absolutamente nada? Tudo é pecado, absolutamente tudo é pecado, ela tem que viver separado. Ele está dizendo, isso não tem valor, porque essas coisas não vão separar você de pecar. A única coisa que pode levar você a não pecar é estar cada dia mais cheio do Espírito Santo e próximo a Cristo. Então, isso é a supremacia de Cristo. A obra dele é tão grande que nós não devemos gastar nosso tempo, coração, enfado com coisas tão passageiras. Então, erros a evitar, né? Uma rejeição da historicidade da ressurreição. Essa história, não, se Cristo ressuscitou ou não ressuscitou, não é importante, já chama de heresia na cara dura isso aí. A ressurreição de Cristo é a coluna da igreja. Se ele não ressuscitou, a fé é vã, Paulo diz. Alguém? 1 Timóteo 4, se não me engano, tem umas instruções assim a Timóteo. Instruções como? Dele pôr para fora quem. Acho que é isso, né? Quem negue Jesus Cristo. Acho que nós vamos chegar lá. Então, Jesus Cristo veio, viveu, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, vive está e voltará. Essa posição de que nega a historicidade da ressurreição de Jesus sustenta erroneamente que milagres não podem ocorrer. Aquilo que a mente não consegue explicar não ocorreu. Só que eles não conseguem explicar como o cristianismo expandiu tanto, mesmo sendo perseguidos, sendo mortos. Uma expansão alimentada por uma falsa esperança. Ninguém nunca tinha ouvido falar disso. Outra coisa, qualquer teoria absurda que nega a ressurreição, como a mencionada acima, ou qualquer outra, nós devemos rejeitar. Entendeu? Muitas delas veem Jesus como charlatão ou louco. É um fato, irmão. Ó, não tem essa história de que até tem um pastor global aí, lógico que não é pastor, é liberal, Henrique Vieira, e agora mais um outro que apareceu aí. Não, Jesus não ressuscitou, ele ressuscitou no coração. Irmão, ó, se Jesus Cristo não ressuscitou, ele e os seus apóstolos eram um charlatão. Isso é um fato. Não tem meio termo. Ou ele era Deus, ou ele era louco, ou ele era charlatão. Não tem outro caminho. Ele dizia que era Deus, que ele era um com o Pai, queria morrer e ressuscitar. E que depois ele aparece dizendo que ressuscitou. Então não dá para as coisas caminharem junto. Ou ele era o que ele disse que era, ou ele era um charlatão. Ou, aí, em outra hipótese, um doido. Até, irmão, essas dúvidas que se levantam, as respostas, guarde com você, porque às vezes seu filho na escola, na faculdade vai ouvir, isso vai te ajudar a defender a fé com seu filho. Tá bom? Todas elas têm que negar
o registro histórico dos evangelhos. Tem que chamar quem escreveu de charlatão também. Então, se a ressurreição foi produto da imaginação dos discípulos, mais uma vez se pergunta como se pode explicar o martírio deles em defesa da fé. Terceiro, ao comunicar o evangelho, nós podemos errar também. Enfatizar demasiadamente a morte de Jesus Cristo e negligenciar que ele ressuscitou. Né? Nós devemos falar da humilhação, mas também devemos falar da sua exaltação, que ele ressuscitou. Tanto que a ceia lá em 1 Coríntios 11, Paulo vai ensinar que é para fazer isso. 1 Coríntios 11, ele vai dizer assim, calma aí. Porque todas as vezes que comeste esse pão e bebeste esse cálice, anunciais a morte dele até que ele venha. As duas coisas estamos fazendo. Nós anunciamos a morte apontando para que ele vai vir. Essa é a nossa função. Fala, Evaldo, pode falar. Fica à vontade. Professor, você falou da ceia aí. A partir de que momento uma pessoa ela pode participar da ceia? Sendo que a maioria das igrejas elas consideram a partir do batismo nas águas, né? Eles estão certos, porque assim, historicamente, irmão, Evaldo, a igreja aceita sim, até porque é meio óbvio, quando você lê o Novo Testamento, que havia membro na igreja, né? Porque eles que votavam quem ia ser os diáconos, quem era da igreja podia ser disciplinado, eles que escolhiam seus líderes. Então, era a maneira de entrar para a igreja o batismo. Então, eles estão certos. O caminho... Pode falar. Tem uma pergunta também referente à ceia, que eu tenho uma dúvida. Por exemplo, meu filho tem 12 anos, ele se batizou. Eu não estou ouvindo direito, está saindo bem ruim o som. Só um minutinho, peraí. Tá ouvindo? Agora, bem. Eu tenho uma dúvida também sobre a ceia. Por exemplo, meu filho ele tem 12 anos e ele se batizou. Só que domingo, por exemplo, ele não conseguiu ir ao culto. Eu mesmo ministrei a ceia em casa. Tipo, eu posso ministrar a ceia? Aí é difícil responder, porque assim, vai muito de cada igreja. Assim, eu vou falar o que eu acredito, tá? Não quero. Isso não é correto, tá? Tá. Na minha maneira de ver, historicamente as igrejas. Quem as igrejas permitiam tomar ceia assim? Quem está doente não pode ir ao culto. Um pastor deve ir até ele, que eu faço isso até hoje, celebrar a ceia com ele. Entendeu? É assim Então, que... por exemplo, Jesus disse que fazer isso em memória até que ele venha, mas ele não disse exatamente assim, em quanto tempo. Então, por exemplo, se ele não tomar um domingo, um mês, né, por exemplo, não tem problema. O ideal é que ele espere até a próxima para que ele Isso. na igreja. A igreja no primeiro século provavelmente fazia a ceia toda semana, tá? É bem provável, Micael, que eles faziam a ceia toda semana. Então, quem perdia a semana por alguma coisa assim, tomava a semana que vem. Agora, alguém estava doente, historicamente, não vou falar que lá no primeiro século era assim, que eu não tenho certeza, mas historicamente é o seguinte: quem está doente, impossibilitado de ir, o pastor deve ir visitar e fazer a ceia com ele, levar uma palavra, orar e fazer a ceia com ele. Juan Vitor. Obrigada, pastor. De nada, que isso. Juan Vitor, direto de Castilho. Fala que eu discuto. E aí, a minha dúvida também é o seguinte, por exemplo, no texto de 1 Coríntios, né, porque é só ali que se baseia para falar da ceia. Se eu fizer a ceia todos os dias, por exemplo, tenho uma igreja, sou pastor e quero fazer a ceia todos os dias não, todas as vezes que... Todos os dias de culto. Exato. Pode ou não? Eu conheço igreja que faz. Eu acho que assim, seria bom. É que a gente tem que se ensinar aos poucos, senão vai cair numa rotina só. Mas eu sou daquele que seria a favor da igreja fazer todo domingo a ceia. Certo. Entendeu? Eu ainda não consigo fazer. Isso passa por um ensino grande da igreja. Não deve se fazer simplesmente por fazer. Mas eu sou alguém que é a favor disso.
Entendeu? Agora, também não estou dizendo que é errado quem não faz. Eu mesmo, a gente faz uma vez por mês, né? Por exemplo, no mês da Páscoa a gente acabou fazendo 2 vezes. Mas assim, não há nenhum mandamento que tenha que ser uma vez no mês. E dá-se a impressão no Novo Testamento que toda vez que eles se reuniam, eles faziam isso. Entendi. A outra dúvida é do versículo 30, que ele vai dizer: por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Ele está sendo literalmente, é isso que ele está dizendo? Ou é a questão espiritual? Não, é literal. Tem gente doente Literal. porque fica brincando com a ceia do Senhor. Certo. Até hoje tem gente que faz isso, só que a gente não sabe, né? Não é verdade? Exatamente. Paulo tá falando, olha, vocês estão brincando com a ceia. Vocês vêm aqui, ó, já tinha avisado. Vocês tomam a ceia bêbado, vocês não esperam o outro, vocês vivem de qualquer jeito e vêm aqui tomar a ceia e ficar brincando com o Senhor. Agora, tomar ceia indignamente não quer dizer que você tem que ser perfeito. Mas, sabe, não tem nem coração arrependido para tomar ceia. Toma a ceia e sabe que dali 20 minutos vai, desculpa a palavra, tá? Vai trair a esposa, vai fazer um monte de coisa e como se isso fosse normal. Não é normal. Pastor, mas você está dizendo que adoece no corpo, que no quem corpo. toma assim é uma doença literal física. Acontece, não estou dizendo que é sempre, tá bom, irmãos? Mas o que ele está dizendo aqui nesse texto, ó, muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, não é só espiritual, era gente que morria. Pastor, então eu não vou nem tomar ceia. Então, irmão, você não tomar ceia é pior, porque assim, ó, se você é alguém arrependido, você deve tomar ceia. A ceia não é para aquele que quer permanecer e nem para o arrogante. A ceia não é para esse. A ceia é o local dos arrependidos, dos quebrantados, que estão lá falando, ó, eu não teria nem direito de beber essa ceia, mas pelo teu sangue eu posso fazê-lo. Agora, quem chega lá, eu vou continuar pecando, não pode. Aquele que chega arrogante, eu sou digno de tomar ceia, também é outro que não devia estar tomando. Rodrigo, pode falar, Rodrigo. Desculpa, demorou um pouquinho a sua vez. Quesito a idade. Qual seria a idade correta ou certa que a gente encontra num texto bíblico para falar? Porque não menciona nenhuma idade correta ou certa. Não menciona. Historicamente, é entre 10 e 12 anos, tá? Historicamente falando. Mas tem que haver uma distinção bem grande daquela criança que ela foi criada na igreja, tá? E ela entende as coisas cristãs, ela já ama o Senhor, daquele que acabou de chegar e está começando a ouvir o evangelho. Não é que ela é menos do que a outra, mas ela não sabe. Porque assim, ó, quem é criado na igreja, às vezes não sabe o dia que se converteu, ele foi ficando ali, e ele crê naquilo. E ali, tem criança que talvez, lógico que o pastor tem que ir para o presbitério, tem que ajudar, tem que estar próximo, mas tem criança que com 9, 10 anos, você percebe, você consegue ver isso. E já outras crianças tem que esperar. Então, mas o normal, vamos pensar assim, uma regra normal para uma igreja é 11, 12 anos, tá? Diríamos assim. Lógico que existem as exceções. Foi criado ali, dá para ver os frutos, dá para ver a conversão, o interesse, e aí não tem problema. Pastor, fala. A circuncisão do Antigo Testamento não seria o equivalente ao batismo do nosso? Os presbiterianos acreditam assim, eu não acredito. Porque eu sou credo batista. Para mim, credo batismo, desculpa. Para mim tem que crer para ser batizado, entendeu? Eles acreditam que batiza para ser parte da aliança e um dia vai confessar essa fé. Eles não acreditam, como alguns acusam os presbiterianos, que o batismo infunde graça para a salvação. Eles não acreditam assim, são os católicos. Eles acreditam que a família se torna parte da aliança e na sua confissão de fé ele formaliza que ele crê. Respeito, tenho vários amigos, mas eu não acredito. Para mim, o batismo e tudo mais, ele vem de realmente crer no Senhor Jesus e confessar o Senhor Jesus para ser batizado. Beleza? Mais alguma pergunta? Pode fazer. Quarto. Uma pregação que nunca fale. Estou falando assim de várias pregações, tá? Nunca fale dessas verdades. Vida de Cristo, morte de Cristo, ressurreição de Cristo, ascensão de Cristo, expectativa da sua volta. Tem algo muito errado, tá?
uma pregação cristocêntrica, irmão, até para você aprender, não é ficar falando de Jesus. Ah, Jesus é amor. Olha, Jesus tem empatia com você. Isso não é cristocêntrico. Cristocêntrico é apontar para a obra de Jesus. Obra. Olha, você só é salvo. Domingo agora eu preguei todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, alguém vai falar, todas as coisas cooperam. Não, cooperam para qualquer um, não. Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para os salvos. Então, ele veio no sentido que o quê? Naqueles que estão seguros em Cristo, na sua obra perfeita de morte e ressurreição, os seus méritos imputados a nós. Então, isso é uma pregação minimamente cristocêntrica, que é o quê? Apontar para a obra de Cristo. Não é só ficar falando de Jesus. Então, algumas verdades teológicas, de acordo com essa aula. Primeira, Jesus Cristo é eterno. E se ele é eterno, ele é Deus, como ele afirmou. João 1, de 1 a 2, e Apocalipse 1:8, para você poder ler depois. Outra grande verdade, meu irmão, a ressurreição de Jesus é a garantia da nossa ressurreição e da nossa justificação perante Deus. Romanos 4:24, que eu já li, e agora eu vou ler 1 Tessalonicenses 4:14. Pois cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Está dizendo, olha, se você crê que esse Cristo morreu e ressuscitou, essa é a sua garantia que ele vai trazer a vida na ressurreição àqueles que hoje dormem. Você percebeu que ele falou dorme, como ele falou em 1 Coríntios 11, dorme? E os dois é morte física. Eu li 1 Coríntios 11 quase agora da ceia. E ele usa a mesma palavra. Terceiro, a ascensão de Jesus ao céu representa o seu retorno à glória divina ao lado do Pai, cumprindo assim as profecias e afirmando sua autoridade e seu senhorio. Jesus foi levado ao céu. Isso comprova quem ele é. E o seu sacrifício foi aceito, o seu sacrifício perfeito, e ele pode subir ao céu. A Bíblia diz em Atos 1:9, ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem encobriu os seus olhos. E aí ainda os anjos disseram, varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi levado ao céu, virá do modo como viste subir. Por isso que alguns creem que Jesus ele vai aparecer no mesmo monte que ele foi. Ele diz, ó, do mesmo modo que subiu, ele vai aparecer. Então, muita gente acredita que ele vai aparecer naquele mesmo lugar. Quarto, como chefe da igreja, Jesus intercede pelos crentes e os sustenta. Isso aqui é maravilhoso demais, viu, irmão? E isso assegura a sua salvação e fortalecimento espiritual. A sua salvação, se de fato você nasceu de novo, está em Cristo Jesus. Ele é a sua segurança. A Bíblia diz, Hebreus 7:25, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ah, Senhor maravilhoso. Temos o Cristo, nosso Salvador perfeito, intercede por nós. Quinto, a exaltação de Jesus é a afirmação final da sua vitória sobre todos os poderes hostis e o prenúncio do seu retorno glorioso para a restauração final. A sua ressurreição aponta que ele venceu e que em breve retornará. Eu sei que hoje, entre muitos cristãos, há um movimento, principalmente nos Estados Unidos, grande, que eles estão acreditando que algumas profecias se cumpriram, então a volta vai acontecer nos próximos poucos anos agora. Esse tipo de coisa eu acho perigoso, porque já aconteceu muitas vezes na história, mas esse desejo pela volta de Jesus deve morar no nosso coração sempre, irmão. Nós sempre temos aquele desejo de Maranata, Senhor, volta. Volta. A gente pode afirmar que é na nossa geração? Não. Toda a geração que afirmou isso, inclusive a geração de gente que eu amo, dos puritanos, alguns deles afirmaram, como Thomas Golden, e erraram
tremendamente. Entendeu? Outros afirmaram quando viram Hitler, Napoleão e assim por diante. O máximo que eu afirmar é eu gostaria que fosse. Esse é o máximo. A gente não sabe, né? Ninguém sabe. O pastor, o senhor disse Ricardo Goldin? Que Ricardo Gondim? Tá louco? Thomas Goldwyn. Você é surdo, filho? Ah, tá, eu entendi errado. Você fez de maldade, né? Ricardo Gondim. Nem crente esse aí é. Foi maldade. Esse Juan é picareta, rapaz. Doutrina para a vida. Como que nós podemos levar tudo isso para a vida, irmão? Ô, João, pisou Por na isso- bola agora, hein? Ele gosta do Ed René, pô. Quê? Não entendi nada. Eu falei que o João pisou na bola com o senhor agora, né? Que o senhor gosta é do Ed René, não é, Ricardo? Mano, para com isso aí, sai fora. Foca na aula, que antes que eu agrida vocês. Caio Fábio. Ó, o Misael tá longe, o Juan tá longe, mas você eu vou encontrar, Rogério. Então vamos lá. Foca aqui, ó. Esquece Ricardo, esquece os hereges. Ó. Doutrina para a vida. Por ser Cristo exaltado, podemos andar no poder da sua ressurreição. Você, meu irmão, foi chamado para viver uma nova identidade em Cristo, como cidadão do céu. Experimentar a perfeita obra do Espírito Santo da nova aliança e crescer em santificação, tendo certeza da sua salvação por meio do ministério de intercessão de Jesus Cristo. E empregar os seus dons e talentos para a maturidade da igreja e conversão dos ímpios. Sim, irmão. Ter certeza da salvação é algo que o crente tem que buscar, sim. Isso é um alívio para a nossa alma. Sabendo, segundo, que Jesus está entronizado à direita do Pai e intercede por nós, os cristãos podem se aproximar de Deus com confiança em suas orações. Aonde está escrito isso? Hebreus. Olha, chega ao trono da graça ousadamente. Ousadamente é... Você pode entrar. Por que você pode entrar? Porque você é bom? Não! É porque você entra por meio de Cristo. Por meio de Cristo, a oração é aceita. Isso, irmão, deve e devia transformar a sua e a minha vida de oração. Temos um mediador que compreende plenamente a condição humana e nós podemos orar que Deus nos ouve. Então vamos orar mais. A exaltação de Jesus e a promessa do seu retorno devem incentivar os crentes a viverem uma vida de santificação e de maneira esperançosa, aguardando o dia em que ele retornará para restaurar todas as coisas e julgar o mundo com a justiça. Eu vejo gente falando da volta de Jesus, vai acontecer semana que vem, daqui a um ano, e vivendo uma vida de pecado, de longe do Senhor. Como que a pessoa consegue fazer isso? Falar que Cristo está voltando e continuar com aquela vida. Se ela de fato cresce na volta de Jesus Cristo, ajustaria pelo menos a vida. Mas nós, irmão, temos que crescer em santificação e sempre vivendo de maneira esperançosa, aguardando o dia que ele retornará. Por fim, a ressurreição de Jesus é a base da nova vida dos crentes. Eles recebem isso ao crer em Cristo. Isso implica uma transformação pessoal, onde o velho homem é deixado para trás e uma nova criação. É se despir, como diz Efésios, do velho homem e se cobrir do novo homem em Cristo Jesus. Esse deve ser, é assim, devemos olhar essa obra perfeita de Cristo e crescer isso. Falando em santificação, que presentão você ganhou, né? Teologia da Santidade. Está aqui. Minha amada esposa me deu esses 3 livros. Um deles, de Douglas Clark, a Teologia da Santidade. Mas, na realidade, eu vou parar tudo e vou ler esse aqui primeiro. Vou começar isso no máximo quarta-feira. O Caniço Quebrado, de Richard Sibbes. Esse é o livro que Lloyd Jones falava que ele tinha de como cabeceira. Quando a alma dele era afligida, quando ele estava desanimado, ele lia esse livro. Tantos livros do Jones que ele fala desse livro que eu realmente tinha vontade de tê-lo e a minha amada esposa me deu de presente. Ainda deu mais um do Tozer, que é o conhecimento do santo.
que é o conhecimento de Cristo. É isso, meus irmãos. Perguntas, por favor, façam. Alguém? Vai ter aula de... Ai, como é que chama? A respeito do fim dos tempos. Tem um nome. Catologia? Isso. Vai ter. Ano que vem. É. Vai chegar lá ano que vem. Eu tenho que, por que acontece, irmão? Eu tenho que colocar certas bases para quando chegar lá, vocês estarem firmados para. Mas vai ter. E vai ter. Nós vamos trabalhar nos vários modelos. Lógico que, principalmente a última aula de escatologia, eu vou dar aquilo que eu creio, mas eu vou apresentar as outras vertentes, as outras 3 vertentes, para vocês aprenderem bem sobre as outras vertentes. Existem profecias que vão se cumprindo, né? Que a gente vai passando para que vai anunciando a volta dele. Você consegue observar alguma por esses dias, pastor? Assim, bom, eu não quero dizer que isso é um sinal, né? Mas essa crescente tensão em Israel, essa crescente procura antissemita é assustadora, né? Vamos pensar assim, já fazia uns 60 anos, pelo menos, que nós não passava por isso no mundo, né? Isso é um fator grande. Nós temos aí, lógico que Deus pode inverter tudo, né? Nós estamos diante de uma possível terceira guerra mundial, né? Que ela está aí para começar. São vários sinais, assim, que pode anteceder a volta de Jesus, sim. Mas o maior sinal para mim... Pode falar. Pode anteceder a volta. Quer dizer... Eu falo pode, né? Falar com certeza. Não. Mas você fala assim, anteceder. Tem uma e forma... antes da volta de Jesus, né? Dá a impressão que eu consigo apressar isso, né? Quando você fala... Não. Anteceder a volta. Não. Ela antecede, ela acontece. É que alguns sinais têm que acontecer antes da volta de Jesus. Ok. Entendi. Entendeu? Entendi. Por exemplo, 2 Tessalonicenses vai dizer isso mais claramente. Ela vai dizer que, vamos lá. Já que você perguntou, sua pergunta foi muito boa, eu vou me esforçar um pouco mais para respondê-la aqui, Sobre 2 Tessalonicenses 2, é um lugar onde pouca gente usa, tá? E até eu fico assustado. Muita gente vai falar da volta de Jesus e nunca cita 2 Tessalonicenses. Que Paulo, a escatologia paulina está aqui. Ele vai dizer, olha, ninguém... alguns estão movendo a mente de vocês com facilidade, perturbando o vosso espírito. Ninguém de modo nenhum vos engane. Porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Alguém aí está com 2 Tessalonicenses aberto? 2 Tessalonicenses 2:3. Olha, não acontecerá... O que não vai acontecer, se você olhar o contexto? Do verso 1. Sobre a vinda de Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, eu vos exorto, nós vos exortamos. E aí, verso 3. Não se enganem, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Essa palavra apostasia vai decidir várias posições. Por quê? Se apostasia é o que geralmente se acreditou, que apostasia é gente abandonando a fé, então deve-se ser pós-tribulacionista. Se apostasia é como o Marcos Canconato, bons homens acreditam, MacArthur, que apostasia aqui é, no original, raptar os crentes. Jesus não vem antes que haja um rapto. É isso que decide, tá? Beleza? Continuando. E seja revelado o homem da iniquidade. Quer dizer, antes da volta de Jesus, vai vir o homem da iniquidade. Aqui eu acredito que a apostasia é a perca de fé. Então, antes da vida de Jesus, haverá apostasia. Muitas pessoas abandonarão a fé. O homem da iniquidade virá. E ele vai se opor contra tudo que é Deus, ou tudo aquilo que é objeto de culto. E ele vai continuar falando tudo que vai acontecer. Então, irmãos, Paulo deixou aqui muitas coisas. Nem há discussão muito sobre o que Paulo está falando aqui. O que é a maior discussão é nesse termo apostasia. Também não é tão grande a discussão assim, mas ela acontece. Respondeu um pouco, Misael, ou só complicou mais? Não, respondeu. É que eu tinha pegado outro significado do antecede, mas é aquilo que vem anunciando, na verdade, Isso, né? anuncia. Obrigado. Vou usar mais essa palavra para ficar mais claro. Alguns sinais anunciam a vinda iminente de Jesus Cristo. Entendeu?
Então, eu que sou pós-tribulacionista, tem que aparecer o anticristo e ele começar a perseguir descaradamente todo mundo. Antes disso, não vai acontecer. Entendeu? Mais alguma pergunta, meus irmãos? Pastor, então só para tirar dúvida, então é isso. Se nós não morrermos, nós veremos o anticristo. Nós veremos. Se não morremos, como assim? Ó, na minha posição, tá? Há boas pessoas que creem em arrebatamento antes de ver o anticristo. Eu não acredito, não vejo. Então, na minha posição, sim. Aqueles que não morrerem vão passar a grande tribulação. E Deus guardará seu povo no meio da grande tribulação e usará seu povo no meio da grande tribulação. Mas eu respeito as posições diferentes. Amém. Pode falar, Rodrigão. Pode falar. O pastor usou um texto que Paulo fala que muitos dormem, muitas vezes há muita interpretação de alguns que falam que até surgiu a doutrina do sono. Quando Paulo fala aqueles que dormem, qual o seu verdadeiro significado de dorme? Dorme é morrer. É que alguns falam dorme, tá falando do sono da alma, que se apaga. O sono da alma ele é facilmente recusado, porque o Senhor Jesus disse o quê pro ladrão da cruz? Hoje mesmo estará comigo no paraíso, né? Não falou para ele, ó, hoje tu vai tirar a soneca até que eu volte. Né? Hoje estará comigo no paraíso. É que, assim, Paulo provavelmente ele muda morte para dormir, para o crente ter uma noção seguinte, olha, a morte com a ressurreição de Jesus Cristo ela foi reduzida a um sono. Você fecha os seus olhos nessa terra e vai estar com o Senhor. A morte não é mais um vilão a quem nós tememos. A morte agora é a porta de entrada para estarmos com Cristo. Por isso que ele vai reduzir a morte a um sono. E não essa, desculpa a palavra, bobagem de que nós vamos ficar dormindo até Jesus aparecer, né? Isso aí é coisa de adventista, velho. É complicado, adventista. Os caras inventam as loucuras que ninguém consegue entender. Mas não tem, você não vai ficar lá dormindo. Pra quê ficar dormindo? Entendeu? É tolice. E aí, infelizmente, pegam esse texto tão belo, né, que Paulo está reduzindo a morte a um sono, que ela perdeu. Aonde? Por que você está dizendo isso? O que ele vai dizer? Ô, morte, onde está seu aguilhão? Onde está seu aguilhão, morte? Jesus ressuscitou. Ele está dizendo o quê? Você não tem mais o poder que tinha. Então eu vou chamar você não mais de morte, vou chamar você de sono. É isso que ele está fazendo. Tá bom, meus irmãos? Mais alguma pergunta? Não. Ok, então. Deixa eu parar a gravação aqui.